Seminário no ar, um estudo bíblico sobre o tema Sal da Terra e Luz do Mundo. Aula número 32, o sal insípido. Nós queremos realçar alguns aspectos significativos para a vida espiritual. Guarde bem, Deus quer que você saiba para onde você está caminhando, que você tenha um alvo, um objetivo definido para a sua vida. Deus não quer que você seja como barata tonta que fica aí, vai aqui, pede um emprego aqui, implora lá, sai para aqui, muda para cá, vai para uma igreja, sai para aqui, vai para outra, não sei o que e tal, descobre que essa doutrina aqui é boa, não a outra e tal, muda para cá, vai para lá. Esse vai e vem está lá escrito em Tiago, é o vai e vem da onda, o homem que duvida, o homem inseguro, incerto nos seus caminhos, o homem dobre, o homem que nunca sabe direito o que faz, homem e mulher. Este não é o gênio que agrada a Deus, este não é o tipo de caráter que agrada a Deus. Deus quer que você saiba para onde você está caminhando e você deve caminhar para onde Ele quer. Deus tem previsto para nós um descanso. O apóstolo Paulo, ou o autor da carta aos Hebreus, fala neste descanso lá no livro aos Hebreus. Neste descanso que é espiritual, nós encontramos alegria, satisfação, realização espiritual. Nós devemos lutar, como diz a carta aos Hebreus, por entrar neste descanso. Não é o céu como muitos pensam. Não, muitos pensam, não, vamos atravessar o Jordão, quando atravessar o Jordão vai ser diferente. Não é lá, é aqui. Ela começa aqui. A vida eterna você vive agora. Não adianta você viver na expectativa de uma vida futura, porque se você não tem agora, não terá nunca. Vida eterna é aqui. Deus diz na sua palavra, em Deuteronômio 12, versículo 9, para o seu povo de Israel. Deus diz uma palavra dura a Moisés para o seu povo de Israel. Deuteronômio 12, versículo 9. Porque até agora não entrastes no descanso e na herança que vos dá o Senhor vosso Deus. Eles já tinham alegrias e bênçãos espirituais, mas eles não tinham entrado no descanso. Há muitos crentes que creem no Senhor, tiveram experiência de fé, de conversão, mas não entraram no descanso espiritual. Não entraram porque não quiseram. O descanso espiritual, a terra de Canaã, é tipo na Bíblia de uma vida ativa espiritualmente falando. Não é tipo do céu, de uma salvação futura, não. É uma vida espiritual aqui, no agora, ativa aqui e agora. É preciso que isto fique bem claro. Até agora não entrastes naquele descanso. O versículo 8 diz, não procedereis em nada segundo estamos fazendo aqui, cada qual tudo o que bem parece aos seus olhos. Aqui está o problema e a chave da questão. Aqui a coisa é muito séria. Lá no deserto, Deus já não estava satisfeito com o povo, tanto é que fez o povo todo morrer no caminho. Somente os filhos, os que nasceram no deserto, entraram na terra de Canaã. O resto, todos os que saíram do Egito, pereceram no caminho, no deserto. Embora Deus tivesse feito tantos milagres, sinais e maravilhas no deserto, o povo estava mal espiritualmente. E Moisés advertia o povo, olha, na terra de Canaã há de ser tudo diferente. A terra é grande, é extensa, vai exigir empenho de vocês em possuí-la, em dominá-la, em mantê-la. Vocês precisam estar unidos, obedientes a Deus. Na terra de Canaã, vocês não vão buscar água. Deus é que vai mandar do alto. E se vocês forem desobedientes, Deus reterá as chuvas. E sem chuvas, vocês não comerão nada. Haverá fomes e etc. Se vocês forem desobedientes, Deus enviará o inimigo, a peste, a calamidade. Então a terra de Canaã será bem diferente deste deserto. Aqui no deserto as coisas vão mal. Vocês fazem o que vocês querem, mas lá em Canaã tem que ser diferente. Pobre de Moisés, na terra de Canaã foi 100 vezes pior do que no deserto. O que o povo não fazia no deserto, continuou muitas e muitas outras vezes mais a não fazer na terra de Canaã. Mas Moisés não teve esse dissabor de ver isto com seus próprios olhos. E a verdade é que aqui estava ele, sendo usado por Deus para levar esta palavra para o povo de Israel, o povo escolhido, sobre
as delícias da terra de Canaã, sobre o que Deus estava planejando na terra de Canaã. E ele ainda fala mais em Deuteronômio 12:20. Quando na terra de Canaã o Senhor teu Deus alargar o teu território como te prometeu, e por desejares comer carne, disseres, comerei carne, então segundo o teu desejo comerás carne. Ou seja, a terra de Canaã seria uma terra de fartura. Deus daria muita fartura ao seu povo. Eles teriam muita liberdade também de comer carne, de fazer o que eles quisessem. Então, somente deveriam obedecer, atender à lei de Deus, que não era muito restritiva. Hoje, a situação não é diferente. Deus não exige muito, ele exige muito pouco, mas este pouco deve ser obedecido, deve ser cumprido. Ele exige que você se entregue totalmente. Ele não quer que você fique decorando uma lista muito grande de podes e não podes, de rituais, de tem que fazer e tem que fazer aquilo. Não é isto que Deus quer. Ele quer que você nasça de novo, entregue a sua vida a Ele, que você deixe Ele agir através de você. Basta isto. Esta é a característica da terra de Canaã, dependência de Deus. Mas o povo de Israel estava acostumado no Egito e a experiência que eles tinham era do deserto. Entre Egito e deserto, eles preferiam o Egito, ou seja, cada um fazer o que bem entende e defender-se por suas próprias mãos. Ninguém quer depender de Deus. Hoje a situação não é diferente. As religiões estão aí e se o Espírito Santo for embora, como já um servo de Deus diz, a maior parte das igrejas continua funcionando normalmente. Eles não sentirão falta do Espírito de Deus porque não sentem agora. Infelizmente, esta é a realidade, mas não era para ser assim. Não era, era para Deus fazer falta. Mas, infelizmente, a situação é difícil. Nós vivemos exatamente como o povo de Israel na terra de Canaã. O povo de Deus, Israel, antigamente, na terra de Canaã, foi uma catástrofe, uma calamidade, mas não sem advertência do Senhor. Deus advertiu muitas e muitas vezes anteriormente para o bem do povo de Deus. É muito sério entrar na terra de Canaã. A punição de Deus é severa. Nós encontramos lá no final do livro de Juízes uma situação catastrófica, porque cada um fazia o que bem entendia. Uma tribo foi proteger homens levianos, homens atrapalhados da vida. O restante do povo se encheu de brios e partiu contra aquela tribo. Houve uma guerra tremenda, um morticínio de grande extensão em Israel, e uma tribo foi destruída. O povo depois chorou, mas depois era tarde demais. E antes também não adiantava, que por questão de justiça eles estavam empenhados naquilo. O resultado de cada um fazer o que bem entende, de não obedecer a Deus, é este resultado: caos, calamidade, guerra, catástrofes, punição de Deus. Você quer este padrão? Na terra de Canaã nós dependemos de Deus. Na terra de Canaã se depende de Deus. Da chuva dos céus é que se bebe as águas. Em Juízes 2:22, Deus diz: também porque vocês procederam assim, eu não expulsarei mais as outras nações que estão no meio de vocês, para provar a vida e a fé e a obediência de vocês. Deus é rigoroso, é muito sério, é preciso que nós tomemos bastante cuidado. Lá em 2 Reis 17, versículos 22 e 23, nós encontramos o povo de Samaria. Quando Israel se dividiu, uma parte ficou no norte e a sua capital foi Samaria, a outra parte ficou ao sul, a sua capital foi Jerusalém, o reino de Judá do sul. O reino do norte fez coisas muito erradas mesmo, e o nome do Senhor foi muito envergonhado, porque o povo andou, está aqui em 2 Reis 17, 22 e 23, os filhos de Israel andaram em todos os pecados que Jeroboão tinha cometido, nunca se apartaram deles, até que a paciência de Deus tem um limite, até que o Senhor afastou a Israel da sua presença, como falara. Deus cumpre aquilo que falou. Como falara pelo ministério de todos os seus servos, os profetas. E hoje muita gente está desprezando os profetas de Deus também. Assim foi Israel transportado da sua terra para a Síria, onde permanece até o dia de hoje, ou seja, o hoje do autor daquele texto, de quem escreveu o texto na Bíblia.
Deus pune severamente o seu povo. O sal insípido é lançado fora. Lançado por quem? Pelo próprio Deus. Deus não manda recados. Ele mesmo toma as providências. Ele avisa e ele castiga depois. Ele castiga porque ama, para o bem e para eliminar o mal do meio do seu povo. Deus quer um povo iluminado e iluminando. Deus quer um povo que ande na luz e que seja luz para o resto do mundo. É isto que Deus quer. E para isso ele avisa, ele ensina, ele dá força, ele dá todos os meios necessários, ele dá o seu Espírito Santo, ele deu o seu próprio Filho, ele dá tudo de que necessitamos, mas ele exige também. Deus é muito rigoroso. Ele envia seus profetas para alertar, envia suas ameaças, seus castigos, sua disciplina, tudo para atrair, despertar o povo para o arrependimento. No fim de tudo, se nada der certo, então Deus castiga. O resultado daquelas misturas que Israel cometeu, principalmente o Reino do Norte, foi um resultado muito sério, porque eles se misturaram tanto com os Baalins e Astarotes e ofereceram culto a tantos deuses estranhos que Deus não teve outro jeito senão mandá-los para o cativeiro, e de fato fez assim. Mandou o rei da Síria vir e levar o seu povo Israel para o cativeiro. O cativeiro chegou com grande morticínio. O rei da Síria usou uma tática para destruir e arrasar de vez. Não só matou a maior parte, e os restantes que levou cativos, levou-os a todos para a sua região, para a terra da Assíria. E de lá, de outros povos, ele trouxe gente para habitar a terra de Samaria, a terra de Israel, ao norte. E assim, para que não houvesse nenhuma lembrança das coisas passadas. Lá, no cativeiro, o povo de Israel se espalhou. Mas em Samaria, os novos habitantes daquela terra, que não tinham a origem em Abraão, porém tiveram experiências boas com Deus. Veja lá em 2 Reis 17, versículos 27 e 28. Eles sofreram tanto, Deus enviou feras para fazer coisas terríveis, tanto é que aquele povo se arrependeu e se voltou para Deus. Como eles não conheciam nada de Deus, mandaram vir um sacerdote, está lá em 2 Reis 17, 27 e 28. E o sacerdote veio para ensiná-los a temer a Deus, e eles temeram a Deus, e Deus foi propício a eles. Tanto é que os samaritanos, que não eram povo de Deus, não tinham sido escolhidos povo de Deus, agora passaram a temer a Deus. E o evangelho seria pregado em Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então aqueles que não eram judeus passaram a ter o privilégio de receber a palavra do evangelho. Em João 4, versículos 39 a 42, uma cidade inteira de samaritanos ouviu o evangelho e quase todos se converteram. Muitos se converteram a Deus e disseram à mulher samaritana ex-pecadora: já não é pelo que você diz, mas pelo que nós mesmos experimentamos e temos visto. Este é o Salvador. E creram em Jesus e foram salvos. Então veja que aquele povo que não era povo passou a ser chamado pelo nome do Senhor, e Deus os abençoou grandemente. Eles aprenderam a temer a Deus, mas os outros que foram embora, nunca mais na Bíblia se fez menção deles. Daí para frente, a história bíblica desprezou completamente. O sal insípido foi lançado fora. Hoje não há mais nenhuma lembrança daqueles israelitas que foram para o cativeiro na Assíria. E também não haverá nenhuma lembrança mais de você ou de quem quer que seja que for insípido, morno, que vai ser vomitado da boca do Senhor, que é a mesma coisa. Então, se você quer ser lançado fora pelo Senhor, então torne-se morno ou insípido como o sal, e você experimentará o mesmo destino que aqueles israelitas do Reino do Norte.